programa a seguir é um trabalho de conclusão do curso de Comunicação Social com habilitação em jornalismo dos alunos Carlos Simões e Karina Lima, sob a orientação do professor Washington Gugel, e tem por objetivo entender como a música pode trazer benefícios para vários tratamentos clínicos. Autismo, hiperatividade, entre outras doenças, podem ser tratadas ao som de uma música. Tudo isso e muito mais. No Batuque da Música! A música foi usada como fonte terapêutica desde a antiguidade. Estudiosos baseiam os relatos bíblicos do primeiro livro de Samuel, em que o pastor de ovelhas Davi tocava a harpa para acalmar o rei Saul, atormentado por um espírito maligno. Mesmo com essa história e outras evidências, a música só foi reconhecida no meio científico como fonte terapêutica a partir da Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, alguns hospitais dos Estados Unidos começaram a solicitar o serviço dos músicos como forma de distrair os soldados feridos em guerra. Os médicos perceberam que a música trazia benefícios aos pacientes. Há apenas 16 anos, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a importância de inserir a musicoterapia nos centros multidisciplinares de saúde. Um dos registros mais antigos sobre o uso da técnica foi deixado pelo médico e filósofo persa Avicena, que prescrevia canções, além de medicamentos derivados do ópio, para aliviar a dor. Atualmente, há clínicas dedicadas apenas ao método. Os efeitos do tratamento são evidentes, como conta a musicoterapeuta Luciana Frias. Nos dias que os músicos visitavam o hospital, os pacientes tomavam menos analgésicos, eles dormiam melhor, eles se alimentavam melhor, né? O sistema imunológico começava a despertar, então diminuía a quantidade de medicação, diminuía o tempo de internamento, e isso despertou a equipe que trabalhava nesses hospitais para investigar o que acontece quando a pessoa ouve uma música. Musicoterapia é a utilização da música e dos elementos ritmo, melodia e harmonia por um musicoterapeuta qualificado, com um cliente ou grupo, em um processo destinado a facilitar e promover comunicação, relacionamento, aprendizado, expressão e outros objetivos terapêuticos a fim de atender às necessidades físicas, emocionais e cognitivas. Antes de iniciar o tratamento, o profissional avalia o paciente e identifica quais os métodos a serem utilizados para melhorar a saúde do indivíduo. A gente costuma fazer uma entrevista de anamnese, onde a gente vai avaliar dados tanto da história geral da pessoa, e das queixas que a trazem ao consultório, mas a gente faz uma análise da história musical dessa pessoa. Né, de como a vida dela foi da gestação até o momento presente, de que forma a música está permeando a vida daquela pessoa. Seja qual for a indicação, cada caso envolve uma prescrição específica de melodias, escolhidas conforme o tratamento a ser realizado e as características do paciente. Esse histórico também abrange o contexto cultural em que o indivíduo cresceu e vive atualmente. O mesmo procedimento vale para os trabalhos em grupo. Não há restrição de estilos ou gêneros. O importante é que a música atue como meio de transformação e jamais reforce a doença. No caso da cantoterapia e das sessões que envolvem o uso do instrumento musical, a composição também deve ser de fácil execução. De acordo com a musicoterapeuta Luciana Frias, na primeira avaliação feita pelo profissional, para identificar como proceder no atendimento, elementos como sons ambientes que fazem parte do cotidiano do indivíduo são analisados para iniciar o procedimento. Apesar de não acontecer com frequência, existem pacientes que apresentam no momento inicial alguma rejeição a elementos sonoros, o que dificulta o tratamento com a música. Existem alguns estudos aqui no Brasil dos efeitos iatrogênicos da música, ou seja, aquelas situações onde a música vai causar um malefício, tá? Inclusive tem algumas pessoas que têm, não é comum, mas tem o caso de epilepsia musicogênica. Então, são pessoas que têm crises de epilepsia a partir de um sinal sonoro.
de um efeito sonoro, de uma música, um tipo de apito. São sons bem específicos e podem desencadear a crise. A musicoterapia é indicada em vários casos, como autismo, pacientes em fase terminal para prevenir estresse, em escolas, empresas e hospitais. Mas apesar da quantidade de pessoas que procuram esse tipo de tratamento para buscar melhoria em algum tipo de doença, a terapia com a música também é indicada para o autoconhecimento. O tratamento com a música não busca a perfeição sonora, como nas aulas de educação musical. A diferença está na forma de conduzir o procedimento, como afirma a musicoterapeuta Eliana Teles. O educador musical, ele visa a estética, uma postura diante daquele instrumento e a perfeição, para que o som saia claro, saia bonito, saia perfeito. Isso é música. Como musicoterapeuta, eu não vou exigir isso, nosso foco não é a estética. O nosso foco é que ele se expresse através dos sons. Então ele vai se expressando. Tudo começa pelo prazer e começando pelo prazer de estar ali com a mãozinha tocando no teclado e sentindo que está produzindo alguma coisa, isso está produzindo nele emocionalmente. Isso está produzindo nele organicamente, porque o prazer ele não está só na cabeça, ele passa pelo corpo inteiro. A audição não é o único sentido utilizado no tratamento com a melodia. Os sons trazem alterações para todo o corpo desde muito cedo. O feto sente as vibrações do organismo da mãe. A corrente sanguínea e as vísceras emitem sons e estimulam a percepção sonora antes mesmo da formação do ouvido. De acordo com Eliane Teles, pacientes com problemas auditivos também podem ser tratados com a música. Nós temos aqui também pacientes que são deficientes auditivos e a gente trabalha com percussão, né? Então, para as crianças que a gente chama surdo-cego, que elas também têm uma questão visual, a gente trabalha com essa informação do tato, do toque, da percepção rítmica. Então, a música é esse todo, que percorre esse todo e que começa, por isso a importância dessa entrevista inicial, para a gente conhecer todas essas informações sonoras, para depois, mais adiante, saber como vai ser o planejamento terapêutico com esse paciente, com essa criança ou com esse adulto. De acordo com a especialista Luciana Frias, o tratamento com a música não substitui os demais procedimentos clínicos. O musicoterapeuta trabalha em acordo com outros profissionais de forma interdisciplinar. Apesar dos benefícios da música na evolução do quadro de vários pacientes, esse tipo de tratamento ainda não é oferecido em todas as unidades de saúde. No Recife, a musicoterapia é utilizada apenas em consultório particular, na Fundação Altino Ventura e no Instituto Materno Infantil, IMIP. No próximo bloco você vai conhecer as doenças tratadas pela musicoterapia e quais os outros tratamentos que auxiliam a música. Não saia daí, no Batuque da Música volta já. No Batuque da Música.